Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. O Tribunal Regional do Trabalho contabiliza quase 5.000 denúncias de trabalhos análogos à escravidão no Maranhão. E há investimento de políticas públicas de enfrentamento a esses casos no estado. Creche Escola Sementinha encerra a semana pedagógica que serviu de preparação para o ano letivo. E a adaptação dos estudantes do ensino médio que mudaram de escola este ano. E veja ainda a exposição que mostra esculturas e quadros de um dos principais símbolos do nosso carnaval, o Fofão. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. O Tribunal Regional do Trabalho recebeu quase 5.000 denúncias de trabalho análogo à escravidão. O número histórico, que pode ser reflexo de políticas de conscientização desse tipo de situação. O Maranhão tem colocado em prática ações coordenadas para inibir essa prática e requalificar os resgatados para trabalhos formais. A notícia não é nova. Milhares de brasileiros continuam sendo explorados em trabalhos análogos à escravidão. O que chama a atenção agora é que em 2025 foram quase 5.000 denúncias feitas de pessoas nesta situação, a maior da série histórica. Apesar das políticas públicas de enfrentamento, os casos persistem. Esta juíza do trabalho explica que as denúncias são sinal de que há maior conscientização da população e canais de denúncias mais acessíveis. Eu acredito que esse grande número de denúncias significa o despertar da nossa sociedade, porque o trabalho escravo ele sempre existiu, né? Não só a partir de 95, quando o governo brasileiro reconheceu que havia ainda no nosso país esse tipo de trabalhador escravizado, que nada mais é do que um trabalhador explorado. Mas hoje as pessoas estão mais conscientes, né? Graças às campanhas, às divulgações, né? Porque a gente trabalha, enquanto Justiça do Trabalho, nós trabalhamos tanto na parte da prevenção, né? Fazendo campanhas, dando palestras, fazendo fóruns de debates, né? Para a sociedade, quanto na parte da repressão, quando esses processos desses trabalhadores que são resgatados chegam para nós, né? E nós damos prioridade a esses processos para que sejam pagas essas indenizações. As denúncias envolvem situações como jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, servidão por dívidas e restrição da liberdade. Práticas que caracterizam crime conforme a legislação brasileira. É muito comum a sociedade achar que o trabalho análogo à escravidão é uma situação sem muita importância, quando não é. Esta situação atinge diretamente a liberdade dos direitos humanos e retira da pessoa a dignidade. O Maranhão tem colocado em prática políticas de enfrentamento ao trabalho escravo e a juíza explica que, às vezes, o trabalhador não se reconhece nessa situação. Tem trabalhador que é resgatado mais de 3, 4 vezes e que, às vezes, só se identifica quando assiste uma palestra, quando algum colega diz, você está trabalhador escravizado e tal. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, mas eu acho que nós temos, enquanto Maranhão, enquanto pessoas que lutam contra nessa pauta, nós temos avançado. Entre os setores com maior número de denúncias estão atividades ligadas ao meio rural, seguido por construção civil, garimpo, serviços domésticos e atividades informais. O trabalho escravo é um problema social que precisa de ações coordenadas e políticas amplas, eficazes e fortes, que inibam novos atos e garantam a reinserção e a qualificação dos resgatados. A creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, o grupo de esposas dos deputados, encerrou a programação voltada para atividades pedagógicas de preparação para o ano letivo. Entre as atividades, palestras sobre gestão de emoções e ferramentas digitais para uso profissional, como a inteligência artificial.
A creche Escola Sementinha encerrou a semana pedagógica que, ao longo de 5 dias, reuniu professores e profissionais da educação em uma programação voltada à formação, atualização e troca de experiências para o início do ano letivo. A parceria, o cuidado da Assembleia Legislativa através da nossa presidente Iracema, que é comprometida com a creche Escola Sementinha, assim como a presidente Carol do Ailib do GEDEMA, que estão sempre apoiando as ações e validando o compromisso que nós temos com a educação dos filhos dos servidores da Assembleia Legislativa. Então está sendo uma semana de muitos avanços, de muitos objetivos traçados, de muitas propostas para alcançarmos juntos em 2026. Um dos destaques foi a palestra sobre o uso da inteligência artificial na educação e os desafios enfrentados pelos educadores diante das novas tecnologias. A proposta foi refletir sobre como essas ferramentas podem contribuir com o trabalho docente e com a aprendizagem dos alunos. E aqui nesse momento a gente pôde trazer diversas IAs que eles poderiam realmente utilizar no trabalho pedagógico, no planejamento, inclusive na elaboração até dos planos de aula deles. Então a gente deu um foco no ChatGPT, trazendo agora por fim o Notebook LM, mas sempre trazendo novidade para que eles realmente possam melhorar suas atividades. Além dos debates sobre tecnologia, a programação da Semana Pedagógica também valorizou diferentes linguagens e experiências na educação, com destaque para a gestão de emoções, reforçando a formação integral dos educadores e a importância do equilíbrio emocional no ambiente escolar. Nós estamos vivendo um momento muito pressionado de tantas coisas, e não é local, é uma pandemia de ansiedade no mundo inteiro. Todas as pessoas, as profissões, professores então, nem se fala. Então nós vamos trabalhar a gestão das emoções, mas para não ficar só na parte teórica, nós vamos trabalhar um pouco da meditação da atenção plena, que é um dos antídotos que se usa para controlar a ansiedade, sem necessariamente, às vezes, tomar remédio. Os professores destacaram a importância do encontro como espaço de escuta, aprendizado e fortalecimento da prática pedagógica, especialmente diante das transformações constantes no ambiente escolar. Essa palestra do IA foi de fundamental importância para nós aprimorarmos mais ainda os nossos conhecimentos, para nós podermos oferecer algo bem melhor para as crianças. Essa semana pedagógica nós falamos sobre coisas muito importantes, né? Que foi desde o currículo da escola, das habilidades que nós devemos trabalhar de acordo com a necessidade da criança, né? Trabalhamos muito a questão das competências, tivemos também o curso sobre a inteligência emocional, porque é necessário que nós, enquanto educadores, estejamos com as nossas emoções boas, para que a gente possa realmente trabalhar com o público que nós trabalhamos, que são as crianças. Com o encerramento da Semana Pedagógica, a creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados do Maranhão, vai iniciar o ano letivo com profissionais mais preparados, alinhados e comprometidos com uma educação inovadora e de qualidade. E algumas escolas já deram início ao ano letivo. E para quem começou o ano em um colégio novo, o processo de adaptação pode ser complicado, mesmo para quem já está no ensino médio. 2026 já começou com novidades para o Arthur. Ele vai concluir o ensino médio nesta nova escola depois de mudar de uma cidade do interior do estado para a capital, São Luís. As aulas mal começaram, mas ele está se saindo bem no processo de adaptação. Conteúdos novos, novos amigos de turma e boas expectativas. É um desafio porque a gente acaba vindo do interior, então o interior às vezes a estrutura é menor. Então a gente vindo para a capital, vindo para São Luís, são novas realidades, mas assim, são novas experiências. Então a gente acaba aprendendo e podendo tirar bons frutos disso. O diretor-geral da escola diz que os educadores se preparam bem antes para receber os novos alunos ou auxiliar quem já é da casa, mas está entrando em uma nova fase. O importante é acolher os alunos durante os desafios da vida estudantil. Tanto para os alunos que são da casa, mas em especial para aqueles que vêm para uma outra atmosfera, um outro convívio, nós entendemos que essa preparação ela inicia muito antes das aulas. Desde o momento em que você faz a matrícula, você já é responsabilidade da escola. Então, por exemplo, eu fazer uma reunião para os pais que são da casa e aqueles que estão chegando no mesmo momento, talvez não seja produtivo.
Porque os pais que são da casa já conhecem a rotina, por mais que estejam chegando em um outro segmento. Então, às vezes, essas reuniões em separado, para você conseguir explicar o beabá da rotina da escola, são importantes porque você já tem a segurança. Afinal, a criança e o adolescente não vem sozinho, a família vem junto em relação a isso. O processo de adaptação pode ser um desafio em diferentes fases da vida escolar do aluno. Cabe à escola e à família ajudá-lo nesse momento para que a vida estudantil não se torne um bicho de 7 cabeças. O processo de adaptação influencia no desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos alunos. Vai além do retorno às aulas. Envolve sentimentos, expectativas, inseguranças e conquistas. Esta psicóloga educacional explica que a escola deve respeitar o tempo, a individualidade e a maturidade de cada aluno e cada fase escolar. A gente vai ter diferentes faixas etárias, então quanto menor, a gente entende que essa criança vai ter mais dificuldade ou vai apresentar algum comportamento mais diverso em relação à adaptação ao ambiente novo. Isso é natural com todos nós. Quando a gente chega num ambiente novo, quando é recente, ou novas realidades, às vezes é uma criança que também já nos acompanha, isso acontece também, mas ela vai mudar de segmento. Normalmente a gente percebe as crianças que saem da educação infantil para os anos iniciais, primeiro ano, os anos iniciais para os anos finais, que é do 5º para o 6º, ou do 9º para o ensino médio. Cada vez que a gente muda um ciclo, a gente sente que eles ficam um pouco mais inseguros. Para Sabino, a adaptação vem em dose dupla. Mudou de colégio e também para uma nova etapa, o ensino médio. Aqui pretende estudar durante os próximos 3 anos, se preparando para o vestibular. Está confiante que vai se sair bem nesta nova experiência. Eu estou muito seguro em relação à aprovação, em relação aos vestibulares, porque a gente conta com todo o apoio da escola, com tudo que a escola oferece, e ela deixa o estudante bem confortável e se deixa disponível também para que a gente possa ter uma boa aprovação e passar de primeira, que é o sonho de todo estudante. E veja no próximo bloco, a criançada aproveita os últimos dias antes das aulas nas colônias de férias. E uma exposição que reúne peças do personagem principal do nosso carnaval, o Fofão. A gente volta já. As férias acabando, mas a criançada ainda tem energia para curtir as brincadeiras oferecidas pelas colônias de férias. Jogos recreativos, banhos de piscina e novas amizades que estimulam a criatividade e criam lembranças longe dos meios digitais. Com muita energia para gastar, a criançada aproveita com intensidade a colônia de férias, cheia de brincadeiras, oficinas e atividades educativas. Durante esse período, elas participam de jogos recreativos e se revezam nas diferentes opções de uma maratona divertida. Tem piscina, futebol de sabão e recreações que estimulam a criatividade e a interação social. Além de brincar muito, acabam fazendo novas amizades. Eu acho bem legal porque dá para fazer vários amigos e se divertir, sair um pouco das telas e tudo. Eu acho muito diferente porque se distrai, você faz novas amizades e também tem várias brincadeiras, tem várias programações e todos os dias são divertidos. A responsável pela colônia diz que as turmas são divididas por idade, respeitando o desenvolvimento de cada grupo. Tem programação para crianças a partir dos 3 anos até adolescentes. Tudo planejado para tornar as férias mais leves e animadas. Uma pausa nos meios digitais. A gente tem um grupo de profissionais onde a gente entende que cada faixa etária a gente precisa trabalhar de forma diferente. Então, são crianças de 3 a 14 anos, mas são divididos por idade para quê? Para que eles possam ser estimulados, para que a gente possa poder passar para eles as brincadeiras e atividades conforme o desenvolvimento deles, né? Levando em consideração as habilidades, o desenvolvimento motor deles e, claro, a idade. Estimula a criatividade, estimula a participação em conjunto, em cooperação, né? O contato com outras crianças, saindo um pouco da tela, deixando o celular em casa. Olha a alegria delas aqui, todo mundo pulando, se divertindo, derrubando o tio. Com o resgate de brincadeiras antigas, os pequenos gostaram da programação. É que se não fosse a colônia de férias, talvez a volta às aulas não teria tanta história a ser compartilhada. Com certeza eu ia estar brincando assim no celular, porque
na minha casa não tem muitas coisas para fazer. E aqui é muito legal porque eu faço novos amigos e tem muitas coisas para brincar. E vamos ver agora como fica o tempo no fim de semana. Paula Torres conta pra gente a previsão para os próximos dias. Boa noite, Paula. Boa noite para você que está com a gente aqui no Assembleia em Foco, segunda edição. Antes de encerrar a sexta, vamos dar uma olhada em como o tempo vai se comportar no final de semana aqui no nosso querido Maranhão. Já pensando se dá para curtir uma praia, um banho de rio ou até um descanso em casa. Aqui em São Luís, tanto no sábado quanto no domingo, o tempo segue bem parecido. O sol aparece entre nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas ficam agradáveis, variando entre 24 e 29 graus no sábado e entre 25 e 28 graus no domingo. Dá para aproveitar, mas sem esquecer o guarda-chuva. Agora mudando totalmente de cenário, indo lá para o leste do estado, em São Francisco do Maranhão, o sábado e domingo também seguem no mesmo ritmo. Sol entre nuvens, chuva passageira e noites com tempo mais firme. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus no sábado e chegam até 28 graus no domingo. Um clima bom para quem quer descansar ou aproveitar a cidade com mais tranquilidade. Já em São João do Soter, o final de semana pede um pouco mais de atenção. No sábado, o tempo é mais tranquilo, com sol, algumas nuvens, chuva passageira e temperaturas entre 22 e 28 graus. Mas no domingo, o cenário muda. Amanhã pode começar com chuva, à tarde tem previsão de temporal e a noite segue chuvosa, com mínimas de 23 e máximas de 30 graus. Então, melhor planejar bem os horários se for sair, que o teu final de semana seja leve, organizado e cheio de bons momentos. O carnaval já está chegando e uma exposição na Galeria Trapiche, no centro de São Luís, reúne peças frutos de uma pesquisa sobre o principal símbolo do nosso carnaval, o fofão. Ele é um dos personagens mais importantes do carnaval maranhense e, pela sua importância, ganhou uma exposição que traz esculturas e quadros. É o fofão, símbolo da folia maumesca do estado. A exposição é fruto de uma longa pesquisa desta artista plástica. Todo o trabalho é feito, as pinturas, as esculturas, em cima desse trabalho de pesquisa inicial, né? Que eu coloquei entre 1900 a 1969. Né? Eu fiz esse primeiro momento, vai até 1969, onde você vai encontrar realmente várias histórias, através de contos, através de crônicas, de depoimentos até de padres num jornal católico que a gente tinha nessa época, né? Onde, ao mesmo tempo que é contada uma história, né, é criticado a maneira que as mulheres se vestiam, que esse personagem, tem um padre que fala que esse personagem não tinha um porquê sair com uma máscara tão feia. Ele parece que queria dar um nome que ele diz assim, mas nem o outro que é o outro, né? Não é tão feio quanto ele. Tinha necessidade disso, né? E é muito engraçado assim as histórias. A exposição convida o público a um mergulho afetivo na memória e na identidade cultural do Maranhão. Muitas pessoas visitam o local e se encantam com as curiosidades do personagem carnavalesco. Este grupo de turistas veio de Belém e se rendeu aos encantos do nosso fofão. Eu fiquei curiosa, passei, né, na porta e disse, deixa eu ver quem é esse fofão, queria conhecer de fato, né? Porque é bom a gente vir na terra dos outros e ver a cultura, né, como é. Eu achei fantástico, gostei bastante. Você encantou aí com o fofão, viu? Eu acho que quando eu vier no carnaval, eu venho no fofão. As máscaras tradicionalmente grotescas misturam diversão e um toque de mistério. Tudo com colorido e a alegria que dão vida ao carnaval. Confete e serpentina ambientam a exposição, que além das peças e das telas, traz também toda a pesquisa sobre a história desse personagem tão emblemático do carnaval maranhense. Aqui um detalhe, na cronologia, em 1935 teve uma desavença porque alguém foi chamado
de fofão da moda. Tudo isso aqui na exposição, na Galeria do Trapiche, que fica aberta até próximo Carnaval. Vem pra cá! São vários relatos colhidos nos jornais da época que enriquecem ainda mais a exposição. A artista plástica explica para os visitantes detalhes do personagem e esta troca com o público é enriquecedora, como ela mesma conta. O trabalho que está iniciando, né, vai ser longo, mas que eu vou dar continuidade. Está vendo o que é essa figura do fofão, pode perguntar, pode experimentar uma máscara, né? E é isso, é a vivência, né? É a troca com o outro desses saberes. E ele conta um pouco, um artista, uma pessoa que vem do Pará e conta um pouquinho de um personagem de lá. Ah, eu achei ele parecido com um personagem que tem na minha cidade, entendeu? Então essa troca, ela é grandiosa. A exposição fica aberta ao público na Galeria Trapiche, Centro Histórico de São Luís, até 1º de fevereiro, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, e aos domingos, das 10 às 14 horas. E o F2 termina aqui. Para rever essa reportagem de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Para você, uma ótima noite, aproveite o seu fim de semana e até segunda-feira.